Olá! Nossa existência espiritual é fonte de muitas dúvidas, algumas sobre nossas questões pessoais, outras sobre problemas do cotidiano. Mas nem sempre as pessoas encontram respostas a elas. O Espiritismo é a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! O Espiritismo é uma ciência que foi trazida pelos espíritos para ampliar nosso leque de conhecimento. Através da comunicação mediúnica, pudemos inclusive prever descobertas da ciência. Além disso, a troca entre encarnados e desencarnados nos proporciona, ainda nos dias de hoje, um aperfeiçoamento de nossas potencialidades intelecto-morais, tanto pela compreensão da vida após a morte, quanto pelo câmbio de conhecimento. Na entrevista de hoje, falaremos sobre o aspecto revelador da comunicação com os espíritos com Alessandro Figueira. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. A seguir, a crônica da semana. É muito curioso observarmos como algumas pessoas lidam com os acontecimentos inesperados da sua vida. Aquele que é o chamado acaso, às vezes guarda profundas lições para nós. Será que foi realmente um acaso ter caído aquele fungo na placa de Alexander Fleming que permitiu a descoberta do antibiótico, a penicilina? Será que foi por acaso que aquela pessoa trombou na rua com aquela outra pessoa naquele exato momento e naquele exato local, e se conhecendo, vieram a descobrir que estavam feitos um para o outro? Será que é por acaso que aquele pequeno atraso que fez com que você perdesse o ônibus abriu esta ou aquela oportunidade? Quantas vezes Deus se manifesta nas nossas vidas de maneiras muito sutis? Frequentemente estamos esperando grandes explosões, grandes mudanças, grandes acontecimentos, esperando que os mares se movam, os céus se abram, mas Deus está lá trabalhando em silêncio. Não esperando nenhum reconhecimento público e maciço, mas esperando que nós sejamos capazes de reconhecer nas pequenas escolhas e pequenos acontecimentos de todos os dias aquela que é a lei, a norma, aquele esforço que a providência faz para que nós encontremos o caminho para a nossa paz, para o nosso aprendizado. Não espere que seja no barulho que haja o encontro com Deus. Deus acontece e te busca no silêncio. E esses pequenos acasos não são casualidades frequentemente, são o dedo da providência nos colocando no rumo certo. A Vida em Foco traz assuntos do Espiritismo que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre o aspecto revelador da comunicação com os espíritos. Acompanhe! Olá, prazer imenso estarmos juntos mais uma vez no programa Vida em Foco. A nossa entrevista de hoje é com Alessandro Figueira, servidor público estadual, vice-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Norte, na região de Curitiba. Alessandro, o que a gente pode falar acerca das manifestações mediúnicas? Elas apresentam um aspecto revelador para a humanidade? Qual é a visão que você pode nos trazer acerca desse tema? Meu caro Daniel e amigos, esse é um tema palpitante. Porque são muitas as revelações obtidas pela via mediúnica, algumas delas inclusive antecipando descobertas da nossa própria ciência. Interessante esse Eu aspecto. Gostaria de começar citando, rapidamente, uma bela obra intitulada Cartas de uma Morta. Essa obra, recebida mediunicamente, é ditada pelo espírito de Dona Maria João de Deus. Dona Maria João de Deus é a mãe de Francisco Cândido Xavier. Ela foi na terra uma singela lavadeira. Desencarnou ainda jovem, deixando 9 filhos, dentre eles o nosso Chico, que contava 5 anos de idade. Em 1935, ela desencarnou em 1915, ela retorna
do mundo espiritual para ditar ao filho algumas páginas que se transformaram no belo livro Cartas de uma Morta. E ali, além de relatar as suas impressões acerca desta transição da vida corporal à vida espiritual, o que ela sentiu, quais foram as suas dificuldades de adaptação à nova vida, ela faz algumas revelações muito peculiares. Uma delas é que ela teve ensejo de visitar uma dimensão no qual existiam 3 sóis de cores distintas, o que hoje é plenamente atestado pelas descobertas da ciência. Por outro lado, ela fala ainda de um outro aspecto muito interessante, que é a chamada mediunidade generalizada. O que vem a ser isso? É o exercício da mediunidade de forma generalizada em determinadas comunidades espirituais. Ela então visita uma comunidade, a comunidade dos chamados saturninos, em que a partir de determinada idade, todos naquela sociedade são médiuns ostensivos. Isso é um dado importante porque nós que estudamos a doutrina espírita e sabemos que a mediunidade é uma espécie de sexto sentido, que deverá desenvolver-se à medida em que o homem se espiritualize mais, à medida em que nos iniciemos nas questões da vida futura. Houve até um filósofo argentino, Humberto Mario, que escreveu uma obra em que ele falava da chamada mediunidade social, que num futuro nós poderíamos conviver tranquilamente com a mediunidade de forma mais ostensiva, pelo fato de já podermos transitar nesse universo com conhecimento e particularmente o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Não acha você, acerca dessa questão da mediunidade generalizada, que de alguma forma já estamos vivendo esses momentos? Concordo. E me recordo que o próprio codificador, ele em algum momento aborda esse assunto, estabelecendo mais ou menos uma simetria em relação aos grãos de areia na praia, que no futuro se espera alguma coisa nesse sentido, ou seja, que a quantidade de médiums seja tão grande, né, dada essa questão da espiritualização que estamos a caminho, e acredito que o Espiritismo, ao completar 160 anos, agora em 2017, tem vasta contribuição acerca dessa questão. Já estamos vivendo de alguma sorte, não esse quantitativo imaginado ou preconizado pelos espíritos, mas estamos vivendo um pouquinho disso já? É um processo, né, meu caro Daniel? Nós podemos compreender que à medida em que nós vamos nos espiritualizando, vamos nos abrindo um pouco mais para compreender essas questões, vamos tratando delas com mais naturalidade. Porque hoje, não obstante esses fenômenos ocorram, não só no seio das diversas doutrinas, mas daqueles que também podem não professar nenhuma doutrina, ainda há muito tabu para tratar dessas questões. O Espiritismo veio esclarecer tudo isso. E, naturalmente, à medida em que ele tem uma penetração social maior, esses temas vão se tornando mais comuns, eles vão passando a fazer mais parte da nossa pauta. Mas as manifestações dos espíritos estão aí, são um fato concreto. Muitas vezes nós não as captamos de forma ostensiva por aquela natureza refratária da mediunidade que tem componentes orgânicos. Mas o que não quer dizer que não soframos tais influências. No dia a dia, nas nossas relações, sintonizamos automaticamente com os espíritos. Mas eu gostaria de pontuar ainda um aspecto importante nesse campo das revelações. Há uma bela obra chamada Testemunhos de Chico Xavier. Obra que foi organizada pela nossa Sueli Caldas Schubert, né, uma grande trabalhadora, estudiosa do nosso movimento espírita. Essas obras contêm cartas que foram remetidas por Chico Xavier ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, que era uma pessoa de profunda confiança do Chico. E ali Chico revela alguns dados muito interessantes do seu processo de psicografia e particularmente o seu encontro com o espírito André Luiz, que ocorreu por volta do ano de 1941. André Luiz foi apresentado ao Chico por Emmanuel, seu benfeitor espiritual. E foram cerca de 2 anos de preparação, de adaptação entre o médium Chico Xavier e o espírito, a fim de que ele pudesse, então, André Luiz, nos trazer aquelas belas impressões do mundo espiritual naquela célebre coleção da vida no mundo espiritual,
que começou com o Nosso Lar, cujo prefácio é de 3 de outubro de 1943. Muito bem. Nós precisamos ir para um rápido intervalo, mas vou deixar uma questão para reflexão logo após, acerca do exercício da mediunidade nas dimensões espirituais. Fique conosco, já retornamos, um instante só. O intervalo é breve, logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o tema O aspecto revelador da comunicação com os espíritos. Acompanhe! Estamos de volta, estamos falando com Alessandro Figueira acerca dos aspectos reveladores da comunicação com os espíritos e falávamos, Alessandro, antes do nosso intervalo, acerca do exercício da mediunidade nas dimensões espirituais. O que é que você traz para nós nesse tema? Nesse particular também, Chico Xavier nos dá uma bela revelação nestas cartas dirigidas a Vantuil de Freitas. Ele fala, por exemplo, que André Luiz, em verdade, atuava ali como médium de um grupo de entidades que vinham, portanto, revelar aqueles aspectos a respeito da vida no mundo espiritual, em que André Luiz atuava na condição de um repórter. Mas Chico revela aspectos interessantes, por exemplo, sobre o processo de psicografia da obra Missionários da Luz. Ele chega a relatar uma reunião que ocorreu na dimensão espiritual, pois que todo o processo de coordenação desse trabalho de psicografia era dirigido na espiritualidade por Emmanuel e Bezerra de Menezes. Então, em determinados pontos da obra, havia a interrupção do processo de psicografia. Esses espíritos se reuniam na espiritualidade para discutir alguns pontos mais intrincados da obra. Particularmente aquele capítulo 13, que trata a respeito da reencarnação. E só depois de chegarem a um consenso é que a psicografia era retomada. Um outro dado importante é que, por exemplo, quando Chico recebeu algumas obras ligadas à literatura infantil, as primeiras obras, daquele espírito que se identificava com o pseudônimo de Veneranda, esse espírito era considerado um espírito de alta elevação. Somente Veneranda e o governador da colônia haviam tido o ensejo de estar com Jesus. E ela havia recebido uma condecoração na dimensão espiritual, a chamada honra ao mérito de serviço, por ter atingido a expressiva marca de 1 milhão de bônus horas de serviço dedicados ao próximo. Então esse espírito também psicografou por Chico Xavier obras ligadas à literatura infantil. E essas psicografias, na verdade, revelavam conteúdos de evangelização espiritual que era empregado na própria colônia Nosso Lar. Mas dada a elevação desse espírito, Chico chega a dizer que ela se utilizava de Emmanuel e Emmanuel servia como médium, como ponte de intercâmbio, para transmitir ao Chico essas impressões. São dados extraordinários. De fato, o que você está nos trazendo, Alessandro, cabe uma reflexão para nós aqui, né? De imaginar que o mundo espiritual, por se constituir o mundo da verdade, ele tem todo o cuidado, é nesse sentido, quem sabe, que se extraia a lição, de também decidir sobre a oportunidade de informações que devam chegar à própria humanidade, como é o fato que você nos trouxe acerca das revelações científicas, das quais algumas delas foram trazidas pelo Chico e também pelo espírito chamado André Luiz. Como é que o mundo espiritual se elabora nesse campo da oportunidade e da responsabilidade para trazer via mediúnica informações que serão oportunamente descobertas ou confirmadas pela ciência? Esses espíritos são profundamente criteriosos. Eles vão transmitindo as informações na medida em que a humanidade está madura, está apta para compreendê-las. Isso ocorreu com o próprio surgimento do Espiritismo, como algumas obras
que foram elaboradas pelo próprio Allan Kardec, em que ele muitas vezes aguardava essa autorização do mundo espiritual para dar publicidade. Foi assim, por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja publicidade só foi dada a partir do momento em que ele recebe aquela mensagem belíssima do Espírito Verdade, que foi colocada como prefácio da obra. Se você observar os periódicos da Revista Espírita de 1863, Allan Kardec encerra aqueles periódicos fazendo uma análise acerca do que ocorria com o Espiritismo naquele momento, em que os ataques se intensificavam. Mas ele faz uma observação, né, que o tempo da maturidade doutrinária do Espiritismo já estava próximo, mas que o momento ainda não havia chegado. Então, no mês seguinte, em janeiro, porque aí estamos em dezembro de 1863, ele recebe essa comunicação do Espírito Verdade, que foi colocada como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Só aí ele entrega os manuscritos da obra ao editor Didier, para quem abriu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fosse publicado. Estamos falando aqui do aspecto revelador das comunicações. Te pergunto, Alessandro, para cerca de 1 minuto, 1 minuto e 30, fazer a sua reflexão, se essas comunicações, elas ajudam o homem, não de gênero, mas de espécie, a evoluir, retirar dessas comunicações, dessas obras belíssimas, cheias de conteúdo ético, moral, legados à humanidade, através desses médiuns notáveis que nos referimos há pouco e outros tantos, se nós temos condições de também nos apropriarmos de conteúdos intelecto-morais a partir das revelações que eles vêm nos trazer. Essas obras são verdadeiros tratados de educação, educação espiritual, porque a educação espírita não é uma educação convencional para o homem terreno, é para o ser integral, para o aqui e para o além. Então, nesse particular, essas obras são profundamente consubstanciosas de elementos que nos permitem o nosso processo de educação. Emmanuel, na bela obra Nos Domínios da Mediunidade, usa uma expressão: não há aperfeiçoamento da mediunidade sem acrisolamento da personalidade, ou seja, sem a depuração desses nossos valores intelecto-morais. E Allan Kardec diz: não estranhem os adeptos do Espiritismo a expressão instrução. E para arrematar, diz o Espírito Verdade: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Conversamos aqui de modo muito agradável, diga-se de passagem, com a Alessandro Figueira, a quem agradecemos muito a sua presença. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Algumas pessoas defendem que fora de Allan Kardec não há espiritismo. Isso quer dizer que todos os espíritos que vieram depois de Kardec e ditaram obras através de médiuns, os mais variados, não são espiritismo? De forma nenhuma. Quando a gente afirma que o espiritismo foi uma criação de Kardec, claro, sempre junto com os espíritos, é por isso que Kardec dá o nome à doutrina dos espíritos, e a obra fundamental em que ele apresenta o espiritismo, não somente a palavra, mas a doutrina designada por essa palavra, ele deu o nome ao Livro dos Espíritos. Kardec sempre fez questão de dizer que a doutrina espírita tem uma dupla construção. Isso está no capítulo Caráter da Revelação Espírita da obra Gênesis, o papel dos homens e dos espíritos na construção do espiritismo. Agora, como o espiritismo é uma ciência, ele tem suas leis, seus princípios fundamentais. Qualquer proposta que contrarie esses princípios fundamentais do espiritismo deveria ter um outro nome, já que se eu contrario os princípios fundamentais de uma ciência, eu estou construindo outra proposta, outra ciência,
e não o próprio espiritismo. Então, quando a gente diz que não há espiritismo fora daquilo que Kardec colocou, é nesse sentido, de que os postulados espíritas, os princípios fundamentais, ali estão presentes nessa obra. E qualquer que seja o indivíduo que propuser princípios que vão contra aqueles princípios fundamentais, deveria utilizar uma outra expressão para não criar confusão. O mesmo ocorre, por exemplo, se você criar uma teoria que viola os princípios da teoria da relatividade de Einstein, é muito adequado que você crie um outro nome, que você chame a sua teoria com outro nome e não use o nome teoria da relatividade para não criar exatamente confusão. Então, os princípios fundamentais do Espiritismo estão na obra de Allan Kardec. Qualquer proposta de espíritos ou de homens que violam esses princípios fundamentais deveria adotar um outro nome para evitar a confusão. Não é que a gente é dono do nome, mas você evita a confusão. A variedade de sentidos das palavras acaba aumentando e você não saberá mais no futuro o que dizer se muitas pessoas usarem a palavra espiritismo para designar doutrinas opostas e contraditórias. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Possuir ou ser possuído? A questão 883 do Livro dos Espíritos propõe: é normal o desejo de possuir? Espiritualidade em gotas. Sim, mas quando o homem deseja possuir apenas para si mesmo e para sua satisfação pessoal, há egoísmo. Foi a resposta que os bons espíritos ofereceram à questão proposta da posse. Quando o ser humano surge, é natural o seu instinto de autopreservação e por esse mecanismo de autoconservação, dispor para automanter-se faz parte da natureza da própria sobrevivência colocada pelo divino em tudo que vive, dos animais menores, das bactérias, até o ser humano. Todavia, para que essa dinâmica ela possa comparecer de uma forma adequada e não subverta a ecologia do nosso processo de desenvolvimento, a posse tem que estar a serviço do atendimento das nossas necessidades básicas e tão somente dessas necessidades. Quando a posse ela se transforma na ambição, quando possuir se converte na avareza, há, portanto, nessa circunstância, um distúrbio. Quando o ato de tentar atender-se funciona como um movimento de acumulação, e aquilo que eu disponho eu não consigo nem usar, posto que disponho de tanto que não dá tempo de fazer o uso daquilo que eu adquiro, dispondo, por exemplo, de mais de 365 bolsas ou sapatos ou camisas, que uma por dia às vezes não é suficiente para poder lograr usá-las todas em um ano, significa dizer que eu estou numa disfuncionalidade. Eu estou no movimento de acumulação e de alteração da minha colocação existencial no mundo. Quase sempre esse ato de possuir significa necessidades psicológicas não atendidas, que apontam quase sempre numa direção da compulsão. A compulsão por possuir, por aquele que faz um excessivo uso de aquisição de coisas que não consegue nem ter o próprio usufruto, caracteriza uma necessidade da alma subjetiva que está tentando ser atendida por uma movimentação objetiva, ou seja, são necessidades intrínsecas, essenciais do ser, que estão sendo substituídas por coisas externas insuficientes de poder fazer o movimento de plenificação do ser. Essa movimentação absolutamente absurda e enfermiça vai se configurando quando alguém chega a tal ponto de ter e nem consegue usufruir na tentativa de resguardar aquilo que possui, não empresta, não dá,
numa perspectiva de sorvinice, caracterizando uma enfermidade grave da alma. Assim, é necessário ter, mas temos aquilo que damos. É necessário dispor, mas compartilhar. É necessário estabelecer aquilo que é o mínimo para a nossa sobrevivência, mas fazer uma movimentação de partilha, uma movimentação distributiva. Temos aquilo que damos e levamos desse mundo aquilo que a traça, os ladrões e a ferrugem não consomem, como coloca a mensagem evangélica. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.